Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre quem realizou a troca do título de condução estrangeiro, por exemplo, CNH brasileira, por um título de condução português. Se tem direito a conduzir no espaço Schengen? Então presta atenção porque esse assunto é relevante, principalmente para quem quer ser caminhonista internacional. Quando nós falamos do título de condução português, ou seja, mesmo que obtido mediante troca, nós falamos de um título de condução que sim permite a condução dentro do espaço Schengen em qualquer um dos outros países que compõem esse bloco. Quando nós falamos, por exemplo, da situação de um cidadão português que viaje à Itália, poderá ele conduzir lá sem problema nenhum. E se você é um cidadão brasileiro que fez a troca da sua carta de condução brasileira, CNH, do Brasil, por uma carta de condução portuguesa, poderá também dirigir na Itália ou em outro país do espaço Schengen. O ponto principal sobre a questão da carta de condução portuguesa e você ser um cidadão estrangeiro é que não é o fato de ter uma carta de condução portuguesa que o habilita a estar, a permanecer em um outro país do espaço Schengen ou da União Europeia. Isto, evidentemente, só é possível se você tiver um documento que coadune a sua estada lá. Se você tem um visto de curta duração, ele está válido, óbvio, você tem condições de estar em um outro país do espaço Schengen. Agora, se você está com o seu visto vencido e por alguma razão tem a sua situação tolerada aqui em Portugal, seja porque está em processo, seja porque houve uma extensão da garantia da sua permanência aqui em Portugal, não é ter uma carta de condução portuguesa que lhe concede mais direitos e lhe concede a possibilidade de estar em um outro país do espaço Schengen ou da União Europeia. Tenha atenção também ao seguinte fato: quando nós temos uma carta de condução portuguesa e estamos em um outro país da União Europeia, eventualmente podemos ter que respeitar as regras de trânsito daquele local e não somente isso, nós necessitamos às vezes de alguns cursos e algumas averbações naquela carta de condução portuguesa para poder realizar o desempenho profissional em outros países da União Europeia. Então, tenha atenção, né, às legislações necessárias e também pesquise junto ao IMT, que é o Instituto da Mobilidade dos Transportes aqui de Portugal, quais são os requisitos necessários para, por exemplo, você ser motorista ou caminhonista, né, motorista de pesados ou caminhonista, ou quais são os requisitos para você fazer Uber aqui em Portugal. E verifique da necessidade de complementar a sua formação com alguns cursos como o CAM ou categoria 2, tá bom? Por enquanto é só, desejo a todos muita força e boa sorte, um grande abraço e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.